noite, irmãos, sejam bem-vindos. Está entrando no ar mais um Pode Crer. Hoje é terça-feira, são 18 horas e o nosso programa sempre tem vindo ao ar aqui pelo canal da PIB de Itaperuna, às terças e aos sábados, sempre nesse horário. Nós agradecemos a todos pela audiência, pela participação e pedimos a vocês encarecidamente que curtam. Quanto mais curtidas esse vídeo tiver, mais o canal do YouTube vai divulgá-lo para as pessoas. E quanto mais nós compartilharmos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos grupos, para as pessoas, mais gente nós iremos alcançar com a palavra de Deus. Nas terças-feiras, o nosso assunto são perguntas da Bíblia e da vida. E aos sábados, o irmão Vicente Jacinto tem recebido irmãos para entrevistas muito impactantes. Hoje, mais uma vez, recebendo a querida Valentina. Oi, como o pastor falou, eu sou a Valentina. Quem já viu os outros episódios do Pode Crer sabe que eu faço parte do Ministério de Louvor e do Ministério da Dança. E hoje eu vou entrevistar de novo. Entrevistar não, vou fazer as perguntas para você. Obrigado. O pessoal já sabe também que você é flamenguista, que você não está alegre com o 6-0 do Vasco. Eu tô alegre, eu tô feliz até. Tá vendo, Fabinho? Ela tá feliz. Ô Val, essa semana é uma semana muito especial para a juventude, não só para o Vasco, para você, para mim, mas para a juventude. Sábado vai ter um piquenique no Poliesportivo, não é isso? Sim, sábado o Holy irá se reunir lá no Poliesportivo para termos um piquenique, um momento de comunhão entre os jovens, para a gente poder conversar, bater um papo, comer. Eu te espero lá. E domingo vai ter a peça teatral. Como é que é essa peça? Essa peça ela vai retratar como se fosse a história do filho pródigo nos dias de hoje. A galera está se preparando muito, a peça vai ficar muito maneira. Eu peguei para dar uma olhadinha como que vai ficar as coisas. E vai ser dia 24 às 7h30. Eu espero você aqui também. Todo mundo convidado, tá bom? Deus abençoe. Val, então vamos para as perguntas? Vamos. A Jaqueline perguntou: qual é a ordem cronológica dos livros da Bíblia? Como todos já sabem, né, a Bíblia ela está organizada de acordo com o gênero literário. Primeiro vem o livro da lei, depois os históricos, os livros de sabedoria ou poéticos, proféticos e aí Novo Testamento, evangelhos, históricos, cartas às igrejas, cartas pastorais, cartas gerais e o último livro do Apocalipse. Quando nós falamos em ordem cronológica, Val, existe uma diferença. Ela é cronológica em relação a quê? Em relação aos acontecimentos ou à escrita. Geralmente, quando trata-se de ordem cronológica da Bíblia, é em relação aos acontecimentos, colocar os fatos em ordem coordenada. Por quê? Porque a ordem cronológica da escrita pode ser uma coisa completamente diferente, entende? Então, um livro pode estar lá na frente, mas ele talvez tenha sido escrito há muitos anos atrás. Eu trouxe essa Bíblia aqui, é uma Bíblia que eu gosto muito, ela está bem acabada no sentido de danificada, né? Essa Bíblia é a Bíblia de estudo anotada e expandida. Eu gosto muito dessa Bíblia pelos seus dados geográficos e históricos. Isso ajuda muito a nos contextualizar. Eu gosto também da Bíblia de estudo Shed, porque é uma Bíblia que faz uma análise gramatical muito interessante. E essas Bíblias de estudo, elas vêm com a parte cronológica da Bíblia, né? A gente vai falar basicamente do Antigo Testamento, né? Sendo que o Novo é mais fácil da gente se localizar. Olha só, de acordo com essa Bíblia de estudo, a ordem cronológica dos livros é a seguinte: você tem Gênesis e Jó como livros contemporâneos, um equivalente ao outro em relação à idade. Êxodo e Levítico também são livros praticamente contemporâneos. Números e Deuteronômio, também livros contemporâneos. Aí vem Josué. Josué bem isolado. Juízes e Ruth, a história de Ruth
dentro do contexto de Juízes. E aí vem 1 Samuel e 2 Samuel. Só que entre 1 e 2 Samuel, a gente encontra o profeta Amós e o profeta Oséias, como também o livro dos Salmos. E aí nós encontramos o 1 Reis e o 2 Reis. E no 1 Reis nós encontramos os profetas Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Sendo que também nós encontramos 1 e 2 Crônicas e o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. No segundo livro dos Reis, nós encontramos Jonas, Naum e Obadias. Depois vem um período do cativeiro babilônico e a gente tem o profeta Daniel e Ezequiel. Pós-cativeiro, nós temos Esdras, e dentro do período de Esdras, a história de Esther, e sucessivamente Neemias. Sendo que entre Neemias e Esdras, nós temos o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse é o contexto do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele primeiro, em relação aos fatos, seriam os evangelhos, Porém, os evangelhos só foram escritos 35 anos depois da morte e a ressurreição de Cristo. Antes dos evangelhos serem escritos, mas após os seus acontecimentos, vieram o livro de Atos, mas o livro de Atos foi escrito também dentro do contexto dos evangelhos, por Lucas, Mas as cartas, primeiro Paulo escreveu Gálatas, e depois 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. 1 e 2 Coríntios e Romanos. Ponto. Depois Paulo foi preso. E preso ele escreveu Efésios, Filipenses, 1 e 2 Timóteo, e depois vem as escritas de Hebreus, e aí as cartas mais no final do primeiro século. As cartas de João, as cartas de Tiago e o livro do Apocalipse. Então, se alguém quiser compreender melhor essa questão da cronologia, Bíblia de Estudo é a fonte, e hoje a internet também é uma riquíssima fonte de pesquisa, O mais importante é a pessoa olhar mais de uma fonte, para ela não ser enganada. É verdade. A Letícia perguntou: sabemos que a interpretação é subjetiva, mas até que ponto essa subjetividade não se torna uma heresia? A interpretação, ela possui regras. A interpretação, ela não é tão, vamos dizer assim, pública e particular. A interpretação é ou não é, Eu acho que as pessoas confundem muito interpretação com aplicação. Interpretação é o que o texto significa para as pessoas daquela época. A aplicação é o que como esse texto se aplica para nós hoje. É diferente, porque ele precisa significar para nós hoje a mesma coisa que significou no passado. Mas a aplicação, ou seja, como eu vou observar e colocar em prática na minha vida é diferente. Por quê? Porque a conjuntura, ela é diferente, Então, a interpretação é uma, mas a aplicação varia de acordo com o contexto. A gente se preocupa muito com heresias, e heresia é um desvio, é uma coisa ruim. Mas sabe que a heresia tem uma parte boa, Val? Sabe por que a heresia ela tem uma parte boa? Porque ela surge, ou ela pode surgir, de um interesse genuíno de se conhecer mais. Então, se a pessoa está desejosa de conhecer um pouco mais, não há nenhum problema nisso, É bom. O que ela não pode é cometer o erro, é chegar na heresia de fato. A heresia ela é comprometedora quando ela atrapalha o todo. Qual é a mensagem total da Bíblia? Que Jesus veio para salvar. Que todo homem é pecador e que Jesus veio para salvar. Essa é a mensagem central da Bíblia. Tudo que fere essa verdade é heresia. Então a gente precisa tomar muito cuidado para sustentar essa grande verdade, De que maneira nós podemos perceber que nós estamos seguindo um caminho de heresia? Geralmente através de interpretações particulares.
Ou seja, se só você, no mundo, interpreta um texto bíblico de uma maneira e todo mundo pensa diferente, qual é a probabilidade? A probabilidade é que você esteja errado e todo mundo esteja certo, né? Então, quando você se encontra sozinho num caminho, é muito provável que você esteja no caminho errado. Um exemplo desse assunto, né? Trazido pela pergunta da Letícia. Letícia é uma pessoa inteligente, ela faz perguntas boas. É a Trindade. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, na bênção apostólica, o apóstolo Paulo fala que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus o Filho e a consolação do Espírito seja sobre o povo de Deus. Ou seja, num versículo só, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Certo? Então, a Trindade existe. É uma prova bíblica. Como explicar a Trindade? É o mesmo Deus que se manifesta através de 3 pessoas distintas. E ponto. Essa é a explicação. Agora, se eu tentar explicar o inexplicável, se eu tentar cavar um pouco mais, eu posso estar sendo movido por interesse genuíno puro. Mas eu posso errar, eu posso chegar numa heresia. E justamente foi tentando explicar aquilo que não tem mais explicação, desvendar esses mistérios, que surgiram muitas heresias a respeito da Trindade. Eu entendi. Esse versículo até que você falou da Trindade, a gente publicando que todos final do culto você fala esse versículo, só que você modifica. Aí você vai colocando outras coisas, a gente fala, vamos ver o que ele vai falar hoje nessa parte. Aí você vai modificando, a gente vai gravando na última, para ver até onde vai chegar. Pois é, mas assim, eu não fazia isso, eu comecei a fazer de um tempo para cá. Mas hoje em dia, se você olhar algumas igrejas, alguns pastores estão mudando bastante. Não para mudar a Bíblia, né? Não há essa necessidade e nem possibilidade, mas para envolver melhor a igreja, né? Com palavras e respostas, né? Se é de bom coração e se edifica, amém, né? Sim. A Jaqueline perguntou, qual teólogo, que é um pensador influente da história do cristianismo, teve a sua conversão ligada à leitura da Epístola de Romanos 13, de 13 a 14? Jaqueline, líder do Ministério de Estudos, né? Pessoa boníssima. Um grande abraço, Jaque. Então, a carta aos Romanos, ela é considerada o livro mais importante da Bíblia. Ou seja, se existe alguma coisa que o ser humano precisa saber a respeito do homem pecador e do Cristo Salvador, tudo isso está bem esclarecido em Romanos. Estou fazendo leitura detalhada de Romanos. Que bom. Parte por parte, para poder tentar entender. Estou gostando muito, inclusive indico vocês lerem Romanos, que realmente é muito bom. Bom, então assim, alguém disse o seguinte, se a gente tirasse todos os livros da Bíblia e ficasse só Romanos, seria suficiente do ser humano encontrar salvação através da fé em Jesus. O livro de Romanos, ele foi escrito por Paulo na melhor época da sua vida. O seu pensamento teológico estava maduro. Paulo, ele era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era discípulo de Hilel, ou seja, ele era um fariseu, zeloso pela lei, se tornou discípulo de Jesus sob os cuidados de Barnabé, né? Então, Paulo, ele foi uma pessoa muito usada por Deus, porque ele entendeu muito bem o que significa o Evangelho. E a carta aos Romanos, ela sintetiza muito isso. Fala sobre a justificação pela fé, né? E muitos pregadores, como a pergunta disse aí, se converteram lendo a carta aos Romanos. Talvez o primeiro deles seja Agostinho de Hipona. Agostinho, ele foi o grande desenvolvedor da doutrina cristã, né? Assim como Agostinho, Martinho Lutero também se converteu lendo o livro de Romanos. João Wesley, João Hus e muitos outros pregadores se converteram lendo o livro de Romanos, que é muito profundo em sua doutrina, em seu argumento, né?
e muito edificante, porque fala de doutrina e fala de prática. A primeira parte fala de doutrina, aquilo que a gente deve saber, e ele encerra falando sobre prática, aquilo que a gente deve fazer, né? É muito importante a leitura de Romanos. O que eu acho da leitura de Romanos? Ele, como você falou, é um livro que ele complementa, ele edifica, mas mesmo assim ele é um livro acessível, que você consegue ler ele sem grandes dificuldades ao ler ele. Que tem livros que você demora para entender pelas palavras serem difíceis, mas Romanos não tem esse problema para mim, né? Então eu acho ele um livro mais acessível quando você lê ele. Aí você lendo ele, você consegue interpretar e ter um bom compreendimento sobre ele. Sim, mas aí, complementando, você é uma menina que gosta de leitura, que a gente sabe, e por isso você tem essa facilidade. Romanos, Paulo, ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Então, se a pessoa não ficar ligada nisso aí, ela pode misturar um argumento com outra coisa, né? É a chamada diatribe. O autor, ele está dialogando com o interlocutor, né? E ele pergunta, como permaneceremos no pecado? Né? E aí ele responde, nós não fomos salvos do pecado? Não podemos permanecer no pecado. Então é muito, muito importante a leitura de Romanos. Sim. O Evelyn perguntou, na Bíblia, como a fé pode nos ajudar nos momentos difíceis? Grande Evelyn, do Ministério da Música, né? Como músico, como líder da multimídia, né? Grande abraço, querido, que Deus abençoe você. Então, Hebreus capítulo 11 qualifica a fé. A Bíblia diz o seguinte: fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se eu espero alguma coisa e eu tenho certeza disso, isso é fé. A Bíblia diz em Hebreus 11 também, Oval, que sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. No capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos o exemplo de pessoas de fé, né? Não é à toa que Hebreus 11 é chamado de a galeria da fé. Aí fala que pela fé Noé construiu a arca, pela fé Moisés abriu o mar vermelho, pela fé fizeram isso, fizeram aquilo. Então a fé, ela naturalmente nos leva a uma postura. A fé nos leva a uma ação. Então, fé é acreditar que Deus está agindo, mesmo que nós não vemos. Fé é acreditar que Deus está agindo, apesar das coisas não estarem vivendo, não estarem sendo, né, da melhor maneira como nós esperamos. Mas o grande exemplo de fé, Val, que eu encontro, é de Abacuque e de Jesus. Por quê? Abacuque disse o seguinte, no capítulo 3, versículo 17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda assim eu vou me alegrar em Deus, o meu Senhor. Então, fé não é aquilo que nos sustenta espiritualmente quando as coisas vão bem, na bonança, na prosperidade. Fé é aquilo que nos mantém firmes, perseverantes, fiéis, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que tudo vá mal. Exemplo, Jesus no Getsemane, Mateus capítulo 26, versículo 39. Ele havia sido traído por Judas, ele seria preso, crucificado e morto na cruz. Ele orou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, isso é fé. Fé não é passar o cálice. Fé é confiar em Deus suficientemente a ponto de sentir paz e tranquilidade no coração, sabendo que Ele tem governado e conduzido nossas vidas. E tem nos levado a um futuro de paz e de esperança, né? Muito melhor que o nosso. Só para encerrar essa parte, a palavra de Deus em Romanos 12 diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Sim. A ministra a Josi, perguntou: a que a Bíblia tem a dizer sobre uma vida saudável financeiramente?
Grande Josi, parabéns pelo Ministério da Música, né? E colaboradora nos demais também. O que a Bíblia tem a falar sobre as finanças, Val, muita coisa. Sabe por quê? Por exemplo, na Bíblia, sabe quantos versículos falam sobre a fé? 215. Sabe quantos versículos falam sobre salvação? 218. Você sabe quantos versículos falam sobre dinheiro? 2084 versículos. É muito, né? Jesus, ele contou 29 parábolas. Sabe quantas delas ele falou sobre dinheiro? 16. Ou seja, a grande maioria. Por que a Bíblia fala muito sobre dinheiro? Porque há um princípio cristão que diz o seguinte: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, né? O seu tesouro está no dinheiro, então o seu coração vai estar no dinheiro. O seu tesouro está nas coisas espirituais, então o seu tesouro será nas coisas espirituais. O dinheiro, Val, ele não é nem mal nem bom em si mesmo. O dinheiro é matéria. Em 1 Timóteo 6,10, o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: pelo menos uma vez no ano a gente deve pegar o dinheiro e dizer o seguinte: você é meu. Eu custei entender isso. O que a frase quer dizer é o seguinte: você é meu e não eu sou seu. Sou eu quem te controla e não você que me controla, né? Então o dinheiro, ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo servo, é um ótimo mordomo, né? Em Lucas capítulo 14, versículo 28, Val, Jesus fala da engenharia financeira. Hoje em dia as palavras, elas estão assim, né? Engenharia financeira. O que é uma engenharia financeira? É você se preparar. Jesus contou uma parábola da seguinte maneira: quem vai construir uma torre e não vai fazer o cálculo de quanto isso vai gastar para que ele não seja envergonhado de não ter conseguido concluir a obra a contento? Então a gente precisa nos organizar financeiramente. Não é pecado a gente querer ganhar mais, de forma alguma, né? Agora, a questão não é só o quanto nós ganhamos, a questão é como nós gastamos e como nós administramos aquilo que nós temos. Qual é a melhor maneira de uma pessoa enriquecer? É trabalhando, é estudando. Então, quanto mais ela produzir, melhor. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que Deus, olha que coisa interessante, enriquece as pessoas para que elas possam ajudar umas às outras. Isso quer dizer que aquele que prospera não significa que ele tenha a aprovação de Deus, como a teologia da prosperidade diz, mas quer dizer que quem prospera financeiramente tem a responsabilidade de ajudar os menos favorecidos. Então a gente precisa pensar nisso. Quem consegue prosperar nesse mundo financeiramente precisa estar com seu coração aberto para ajudar o seu irmão que não está na mesma situação, né? E por fim, queria encerrar com Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos de novo, né? O apóstolo Paulo fala o seguinte, que há um dom de liberalidade. Sabia disso? Tem pessoas, Val, que na igreja tem o dom de ofertar. Ela quer ganhar mais só para ajudar mais. Ela quer ganhar mais só para ajudar mais as pessoas. Ela quer ganhar mais só para ajudar mais a igreja. São pessoas que receberam esse dom, né? E que Deus abençoe a gente no estudo, no trabalho, para que a gente possa prosperar. E prosperando, não nos esqueçamos de ajudar os menos favorecidos. Amém? Amém. Vamos encerrando por aqui hoje? Muito obrigado pela sua ajuda, pela sua participação. Você pode fazer uma oração para a gente encerrar então? Claro. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse
vários projetos, esteja abençoando, Senhor. Quero te pedir também pelo projeto da Igreja Irmão Centenário, que seja um projeto de bênção para a igreja, comemorar os 100 anos de existência pregando a tua palavra. Amém, Senhor. Abençoe a todo mundo que está colaborando com a igreja. E é isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lembrar os irmãos que hoje é terça-feira, hoje tem PGM, tá bom? Não deixe de participar. E amanhã, quarta-feira, é o culto da família, às 19h30, PGM dos surdos, mensageiras do rei, embaixadores, Unijovem, reunião de intercessão e a escola de líderes, tá bom? Não deixe de participar, esteja aqui na PIB, toda quarta-feira, 19h30, para cultuar conosco. Que Deus te abençoe e te dê uma noite de paz e um restante de semana abençoado por Deus.